senhor acredita, e até o deputado Arthur Maia, que presidia o colegiado, chegou a falar por diversas vezes que o Supremo estava intervindo demais nas pessoas que estavam indo depor na CPMI, inclusive garantindo o direito que aquelas pessoas não falassem, não produzissem provas contra elas mesmas. O senhor também concorda que foi uma grande invasão do Supremo Tribunal Federal ou não? Aqueles depoentes estavam dentro do seu direito? Pergunta para o senador Isalci. Eu apresentei, inclusive, 3 propostas de mudança regimental, né, no Congresso em si, seja CPI, seja CPMI. Primeiro, para evitar o que aconteceu nessa CPMI, que foi a relatora quebrar o sigilo de todo mundo, pessoa jurídica, pessoa física, sem ter uma fundamentação. Teve quebra de sigilo de 2020, sendo que o fato determinado da CPMI era o 8 de janeiro. Então, no 2020, por isso que o ministro Nunes Marques proibiu a utilização da quebra de sigilo, né, da forma indiscriminada que foi feito. Então, a gente está aperfeiçoando isso. Da mesma forma, solicitei também que mudasse o regimento. Eu fiz uma questão de ordem oficial com relação à relatora, não é? Exatamente depois de buscar os documentos da quebra de sigilo, né, do G Dias, onde aparece exatamente essa colinha de perguntas e respostas. Eu fiz uma questão de ordem, mas o presidente disse que não tinha isso no regimento. Então, propus a mudança para que essas coisas parciais, não é, essas questões de troca de informações entre relator e depoente, tivesse um rigor maior, apesar que é óbvio que uma relatora não poderia jamais, não é, estar em contato e trocando figurinha com um depoente importante no depoimento. Então, também fiz essa questão. E a outra foi exatamente para que o autor ou os autores, né, da CPMI pudessem participar da mesa diretora. Porque o que aconteceu? Mais da metade dos membros da CPMI sequer assinaram o requerimento da CPMI. Então, houve uma tomada, vamos dizer, porque a maioria, a CPMI, a CPI, é um instrumento da minoria. E aí a maioria tomou conta, aí rejeitou tudo praticamente em bloco, né, os nossos requerimentos. Depois nós reapresentamos e conseguimos, por incrível que pareça, aprovar um requerimento, que é a questão do depoimento do Saulo, que é da AVIM, que tinha lá comprovadamente, e está lá no processo, todas as 33 alertas e mais o relatório, não é, minucioso com relação a tudo isso que aconteceu. Então, lógico que a Polícia Militar do DF tem a função exatamente disso. Agora, foi feito o plano de ação integrada, não é? E o GDF não tem autoridade para convocar as pessoas do governo federal. Elas participam e foram convidadas, seja por e-mail, seja por telefonema, e não compareceram. E aí, evidentemente, a defesa dos prédios públicos cabe ao governo federal. Está lá no plano escudo a forma como proteger, está lá uma obrigação constitucional e também, não é, há uma discussão aí, houve um questionamento na Bahia, se poderia convocar a Força Nacional sem pedir autorização para o governador, mas aqui no DF os prédios são do governo federal, são os prédios públicos do governo federal. Portanto, aqui o ministro da Justiça, sabendo de tudo isso, não é, o GSI, sabendo de tudo isso, deveria ter praticado aquilo que está previsto, que é o plano escudo, né, e que poderia ter protegido tudo isso. Ok. Deputado Pastor Henrique Vieira, qual a sua opinião a respeito disso? O senhor acredita, independentemente de ser de base do governo ou de oposição, o senhor acredita que o STF interferiu muito nessa questão dos depoentes na CPI? Sim. Eu achei de fato estranho quando em alguns depoimentos houve essa decisão para que o depoente nem precisasse comparecer. Eu acho isso uma arbitrariedade, sim, que esvazia o poder de investigação, quase que torna uma CPI desnecessária ou ineficaz. Veja, eu sou um democrata convicto, eu sou contra excessos jurídicos e condenações antecipadas. O direito de ficar em silêncio é um fundamento da democracia, ninguém precisa produzir prova contra si. Eu sou muito cuidadoso com esse rito democrático para a gente não cometer excessos e injustiças. Mas algumas decisões, de fato, eu acho que esvaziaram o poder de investigação.
Aí, aproveitando esse tempinho final, e se eu passar um pouco, você me avisa, porque eu tenho visão baixa, eu deveria ter avisado, é uma condição visual minha desde os 16 anos, então eu estou me esforçando para ver o tempo, não sei se necessariamente vou conseguir, não depende de óculos, peço desculpa por isso. Mas, olha, eu quero voltar a um ponto. Eu tenho absoluta convicção de que a Força de Segurança Nacional só pode ser acionada a partir do governo do Estado, de cada Estado. Essa é uma decisão do STF, baseada num acontecimento da Bahia, mas que serve de parâmetro e de jurisprudência. Flávio Dino, ministro da Justiça, enviou um ofício, nós temos isso documentado, para o governador do Distrito Federal, colocando a Força Nacional de Segurança à disposição. Isso está documentado. A partir de que momento a força foi colocada em ação? A partir das 5h30, mais ou menos, quando houve uma intervenção federal. Aí sim pode-se fazer isso. Na minha opinião, o Ministério da Justiça agiu de forma absolutamente correta, constitucional, legalista. E, insisto, a responsabilidade era da PM. Eu vou aqui usar uma metáfora futebolística nesse minutinho que falta. Você imagina um time de futebol avançando com a bola. Ele vai encontrar várias barreiras. Mas some os atacantes, avança um pouco mais. Some o meio-campo, avança um pouco mais. Some a zaga, avança um pouco mais. Então ficam 11 jogadores com uma bola e o goleiro, apenas o goleiro. Daí esse time vai e evidentemente faz o gol. E agora a pergunta é, meu Deus, como é que esse goleiro deixou isso acontecer? Pela própria lógica do plano escudo, toda essa caminhada dos manifestantes poderia facilmente ser impedida pela Polícia Militar. Manifestações de 100 mil pessoas não causaram isso em Brasília. Então, houve uma omissão da PM, conduzida por Anderson Torres, braço direito de Bolsonaro. Houve uma omissão intencional, na minha opinião, de caráter golpista.